Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um programa da Grande Mesa. E no episódio de hoje, o tema é: depois dessa, você vai pensar duas vezes. E nesse programa, aqui nós costumamos a abordar as seguintes estratégias da sua jornada em reduzir ou até mesmo acabar com as brigas crônicas nessa fase da adolescência dos seus filhos, em até 6 semanas. E com esse tema de hoje, não pode ser diferente, né? Porque depois dessa, com certeza, você vai pensar duas vezes com relação ao uso da mesa. Eu já tenho aqui, ó, uma parte aqui do Mise en Place, que vamos falar um pouco sobre essa parte também hoje. E aqui nesse programa a gente tem um tete-a-tete, né, de perguntas e respostas, que a gente sempre abre a caixinha e a gente vai responder aqui algumas perguntas. Dá mais um tempinho para mais alguém aí entrar, né? Mas de qualquer maneira, a gente já vai dando continuidade aqui, tá? E aqui, gente, olha, quais os tipos de mesa aposta? Essa é a pergunta de hoje, a pergunta número 1. Quais os tipos de mesa aposta existem? Então, olha só. Existe a mesa aposta clássica, a mesa aposta americana, a mesa aposta inglesa e a francesa. Eu vou fazer assim um breve resumo sobre um pouquinho de cada uma e depois eu vou falar para vocês sobre a que a gente mais fala, que é a que mais eu me identifico e acredito que vocês também, né? A mesa aposta americana, ela é bem informal, não é informal, ela é bem informal. Então, fica aqueles, é como se fosse um buffet que vocês estão acostumados a ir, cada um se serve. Então, ela é bem, assim, não tem essa formalidade. E aí, cada um, se for num buffet, cada um vai lá e se serve, né? Então, é por isso que a gente fala americana, uma coisinha mais, assim, mais despojada. A inglesa, os pratos, eles vão vir prontos da cozinha. Fazendo aqui um breve resumo. E a mesa francesa, os pratos principais também vêm da cozinha. Então vai depender muito do evento. Se você vai em um evento com formalidade, mas o serviço vai ser a francesa, o garçom ele vai vir te servir. A mesma questão serve para a segunda opção também, que é a mesa. Eu deixei aqui anotado para a gente falar um a um, que é a mesa inglesa, que o prato também ele vem da cozinha. Se você está num restaurante ou se você está num evento, esse prato ele vai vir da cozinha, mas ele vai ser servido na mesa. E já o americano, vocês até veem em filme, ele não tem essa formalidade, então cada um vai lá e se serve. A gente usa muito essa modalidade nos eventos sociais, né? E mais a mesa que a gente mais gosta, que é mais que eu me identifico, é a mesa clássica, que é a mesa posta, mas é você fazendo ela em casa. É a mesa com todos esses, é a mise en place, com todos os acessórios, é a mesa que tem adornos, é uma mesa que tem decoração, e ela tem, assim, você pode fazer, servir a refeição à mesa, cada um se serve, ou pode ficar também estacionado no buffet, mas a mesa tá toda posta. Eu gosto muito dessa modalidade, de colocar tudo na mesa, é claro que bem arrumado, em vasilhas, e cada um se serve, mas ela é uma mesa toda adornada, toda prontinha, com comunicação. Porque a mesa posta você aprende a pilotar ela. Ela é uma comunicação. É uma coisa que te prepara para o amanhã, que você prepara os seus filhos para amanhã. Olá, seja bem-vindo. Aqui, vamos chamar uma pessoa aqui para participar. Manda aí a solicitação. Deixa eu ver aqui se é eu que mando.
solicitação. Foi? Ou você manda para mim? Recebeu aí, Vinícius, a solicitação? Vamos ver aqui. Estamos ao vivo. Uhul! É isso aí. Eu costumo Fala comigo. dizer, eu costumo dizer aqui na live que uma das coisas que um dos grandes benefícios, eu costumo dizer aqui nas lives, né, nesse programa que a gente faz, gente, esse aqui é o Vinícius, é meu filho. Então, ao eu falo, Vinícius, vocês vão agora. Um dos benefícios da mesa é que você está me ouvindo bem? Mais ou menos, está travando. É aqui, eu estou te ouvindo bem, estou vendo bem, estou ouvindo bem. Tá. Então, Então, uma das coisas eu que. estava vendo seu ensinamento aí. Eu tive uma reflexão muito interessante com relação à mesa. Ah, Você estava falando da importância da mesa, né, para a família, para o crescimento dos filhos, para uma família saudável, que consegue desfrutar de bons momentos e crescer com laços fortes, né, com solidez também de caráter. E aí eu, refletindo sobre o que você estava ensinando, eu visualizei isso de forma interior, que nossa mente, aqui, nós temos uma mesa, né, uau! que são os nossos pensamentos, onde nós sentamos com o pai, com a mãe, né, o Espírito Santo e Deus, e ali nós dialogamos, né, ali Deus ensina, aqui, quando o seu pensamento está elevado, né, porque aqui é a parte mais alta do nosso corpo, onde fica a mesa, onde nós conversamos. E é como se nós tivéssemos a mesa posta, né, a mesa, né, com toda a sua graça, toda a abundância, aqui, e aqui a gente tem essa conversa com Deus, né, conversa com a mãe que é, né, que é aconselhadora, que é a doçura, né, que vem com pensamentos sábios, já o pai dando direção, trazendo já a parte, né, de proteção, de provisão. Isso tudo numa conversa interior, você com seus pensamentos. Sim, Então, tem as pessoas, as famílias que fazem isso, que criam esse, esse estilo de vida, aonde elas, né, acabam compartilhando desses momentos de amor, de fraternidade, momentos onde o coração fica alinhado, né? Os corações ficam alinhados ali, momentos de aproximação, de criação de novas memórias afetivas, como você ensina. uhum, Realmente, como dentro é fora, né? Então, se está tendo isso fora, se a família está cuidando disso fora, está criando isso dentro, no coração, na mente da criança. sim. Então, isso eu acho muito importante, verdadeiramente, eu acho muito lindo o seu propósito de falar sobre isso, de ver a importância e compartilhar isso. Te amo Então, muito, mano. também. Então, essa é uma das. Você tá ouvindo aí, amor? Vê aí, você tá ouvindo? Só um segundo. Tá ouvindo ela aí? Fala, fala pra ver. Então, essa esfera que você falou é uma das esferas que eu falo na mesa. São três esferas. Essa é a espiritualidade. Mas eu quero que você fale agora aqui um relato. Eu sei que você. Eu quero conseguir ouvir, porque eu não tô ouvindo. Ó, eu tô ouvindo você falar, mas tá Eu cortando. estou te ouvindo bem. Tá, agora eu tô ouvindo. Eu Vai. ouço um barulho daí. Você está na rua. Tô no aeroporto. Ah, tá. Então, eu, Pra Nora. Estamos aqui então, no aeroporto. eu queria que você desse o seu relato aqui, porque eu sempre falo, e vocês nunca me desobedeceram.
Muito barulho. Não consegui ouvir o que ela falou. Aqui, eu acho que aqui o sinal não tá tão bom, porque eu tô no aeroporto. Não, eu ouço muito barulho aí, então você quase não vai me ouvir. Aqui tá bem silêncio. Eu não- Ah, Então, uma das coisas que eu sempre falo muito aqui é que você sempre me obedece, você sempre me obedeceram muito. Eu sim. atribuo isso ao tempo de mesa que nós tivemos. Então, eu Aham. quero que me diga você, voltando lá na infância, qual a memória que você tem da época que Muitos momentos afetuosos com meu pai, com você, com minha avó, né, com a minha mãe, você, né, com a minha irmã, momentos maravilhosos à mesa. E como é importante, né? Hoje meu pai não está mais aqui, mas vivemos décadas, né, de café da manhã, principalmente domingo, os finais de semana, nós ficávamos juntos. E durante a semana também, meu pai às vezes viajava, mas era minha avó ali fazendo a nossa vontade, dando carinho, nos acolhendo. Com certeza, assim, eu sou muito amoroso e isso eu acredito que vem muito de vocês. Vem muito da cultura que você, que meu pai colocaram na nossa vida, na nossa família. E é muito importante. então, Então, a outra coisa que eu sempre falo, né, que quando a gente cria aquilo de não ter filhos mais fortes, sim, você hoje é um homem, né, posicionado sim. e atribui. O que que você me diz sobre isso? Então, o amor é a fonte da força, né? Então, uma pessoa que é amada, ou mesmo que ela não tenha sido amada, não tenha tido a mesa, ela pode ressignificar isso hoje em Sim, dia. Você está ensinando as pessoas para elas fazerem, né? Para elas se posicionarem e valorizarem esse momento, gerando todo esse crescimento para ambas as partes, para todas as pessoas envolvidas da família. sim, E também tem o lado que as pessoas que não tiveram esses lados, esses lares, né, afetuosos e com muitos momentos na mesa, que elas podem ressignificar isso hoje em dia, porque ama quem já foi amado, né? As pessoas dão o que elas receberam. Então, se elas não receberam na vida delas, nos pais, né, se tiveram famílias disfuncionais, elas podem estar fazendo o quê? Podem estar dando isso para elas mesmas, sim. tá? Através de ensaio mental, através de uma renovação da mente de forma diária, quando acordar, né? Através da aceitação do que Deus falou sobre elas, do entendimento de quem elas são em Deus, entendimento de como que Deus vê cada um de nós, que Ele vê o nosso coração, Ele não fica olhando para o nosso passado, e sim para as nossas decisões de agora. Então, eu fico muito orgulhoso de ver você nesse propósito. Que Também te amo. Obrigada. obrigado por tudo que você fez, né? Imagina, eu que agradeço. Muito orgulho de você. Tá Te certo. amo. Você falou sobre duas partes da esfera da mesa, mas eu vou finalizar falando sobre. Tá. Fica Então tá. É minha contribuição aí. Até a próxima. Te fica amo. ligado aí. Tá, Beijo. bem. Tchau. Tchau. Como é que desliga aqui? Vê aí. Acho que é você que sai, né? Então, olha que coisa bacana, gente. A gente abre uma live e mais pessoas estão vindo. E hoje eu tive a oportunidade de falar com meu filho. E algo que eu sempre falo para vocês, ele acabou atestando isso, né? Que os meus filhos nunca me desobedeceram. E eu realmente, de verdade, eu atribuo a isso. Mesmo trabalhando fora, a gente sempre teve muito tempo de mesa, como ele mesmo pôde relatar aqui. Então,
respondi aqui a pergunta, né, para vocês, quais tipos de mesa aposta. Vou só fazer aqui um breve resumo para a gente dar continuidade. Né? A gente tem a mesa aposta, mesa americana, mesa inglesa, a mesa francesa e a mesa clássica. Aqui sempre eu vou falar muito sobre a mesa clássica, que é algo que eu me identifico, que eu sei que vocês também se identificam, que é aquela mesa adornada em que a gente pode colocar assim o alimento na mesa, tudo muito organizado, para vocês terem bastante tempo de qualidade com as pessoas da família de vocês. Então, falamos aqui sobre essas mesas. E aqui, olha, como foi que eu descobri isso na minha vida? Apesar dessa vasta experiência que eu tenho né, com decoração, com a empresa que eu tenho de decoração de casamento há mais de 20 anos, fazendo mesa aposta, me especializando cada vez mais, harmonizando ambientes e espaços, né, de centenas de clientes nesses mais de 20 anos. Eu tenho o hábito de ler e de estudar e estar sempre fazendo um curso atrás de outro curso, mas eu li um livro que realmente, sabe, a ficha caiu. E eu falei, gente, é por isso que eu tenho assim essa graça, né, de ter tido essa experiência. Eu li a experiência da mesa, que eu não sei se alguns aqui já conhecem. Existem outros livros, mas esse livro realmente foi um divisor de águas. E aí foi aí que eu voltei lá no meu passado, porque minha mãe sempre usou a mesa, eu aprendi com ela, trouxe isso para minha família até de maneira inconsciente. Meus filhos cresceram usando a mesa, tendo esse hábito esse estilo de vida, é um estilo de vida. E eu quero muito assim, nesses últimos anos tenho passado isso para as pessoas, para os alunos, para as alunas, de realmente há uma transformação de vida. E nesses últimos tempos a gente tem percebido quantas coisas têm acontecido, né? Então, respondi aqui a mais uma pergunta, como foi que eu descobri isso, né? Que aí a ficha caiu. E eu vou falar aqui para vocês agora mais um pouquinho das 3 esferas da mesa. Mas antes de falar sobre as 3 esferas da mesa, eu quero falar mais um pouquinho sobre o que o Vinícius falou aqui, né? Já linkando a um outro dado. Aqui em casa, o Valdécio gosta muito de assistir séries. E ele está assistindo uma série que eu falei assim, a série é Adolescência, eu acho que é isso, tem no Netflix. E eu quase não assisto muitos filmes com ele, porque ele gosta de filmes com. Como é que eu vou explicar? De ação. Aí eu não assisto televisão há muitos anos, mas quando, dependendo do filme, eu sento com ele para assistir. E aí ele tá vidrado nessa série. Eu falei, essa série é baseada em fatos reais, amor? Aí ele falou assim, não sei, eu fui pesquisar. Apesar de ser uma série não baseada em fatos reais, ela é uma série baseada nos dados que tem. É uma série americana, ela é baseada nos dados da crescente da violência na adolescência. Não é, assim, os casos que acontecem nesse filme não são de fatos reais, mas são baseados em dados científicos, né, dados baseados na violência que acontece lá fora, nessa faixa etária da adolescência. E eu peguei um pedacinho ontem do filme e assisti a uma psicóloga entrevistando um adolescente, né, que cometeu um crime. Enfim, gente, e aí o que a gente descobre nessa entrevista? Que realmente a ausência, né, dessa convivência em família ocasiona muitas famílias disfuncionais. E com relação a essas famílias disfuncionais, a gente tem, conforme eu falei na última live, essa questão dessa palavra que está cada dia que passa mais em alta. A palavra não gosto muito de falar, mas é uma verdade, é delinquência, que está se tornando uma palavra comum entre as pessoas, mas que não deveria. Mas que quando a gente muda o nosso estilo de vida, e agora a gente vai entrar nas 3 esferas da mesa, que eu gosto muito de falar, e quanto mais a gente fala, mais eu me beneficio, porque eu não sei tudo, mas os meus ouvidos são os primeiros a serem beneficiados, e mais vocês também se beneficiam. Então, é algo que eu tenho ensinado, que dá certo, e eu vou falar para vocês novamente sobre as 3 esferas da mesa. Eu vou até baixar aqui, porque a gente, já que vai falar da mesa, a gente tem aqui um mise en place. Então, a gente fala da mesa na parte física,
a gente entra na mesa na parte espiritual e falamos da mesa também na parte mental. Porque, por exemplo, às vezes você é convidado para o Natal em família. Quantas vezes as pessoas não querem, eu não vou no Natal porque fulano não se dá com Beltrano. Porque você tem que se vestir como um personagem para ir no Natal. Porque as coisas mal resolvidas ficam assim. Quando você não tem esse estilo de vida, essa convivência com o outro e coisas bem resolvidas na sua família, aí fica assim, um Natal mal resolvido, um Réveillon mal resolvido, um aniversário mal resolvido. Então, acho bacana a gente se vestir de um estilo de vida para ter uma leveza, né? Então, assim, a parte física da mesa. É isso aqui que a gente está mostrando, ó. Essa é a parte física, que é uma mesa, um mise en place bonito, que é a mesa clássica que eu amo, ela é adornada, decorada, com objetos, conforme é a criação dela, o Criador pediu que fosse feita dessa maneira. Eu falo sempre, olha, lá na palavra não existe copo e sim taça, então não é frescura, é uma ordenança. Então a parte física é isso. E vai além. A parte física engloba também a etiqueta. A etiqueta que um homem, quando ele sabe pilotar a mesa, desde pequeno, ele vai saber pilotar a vida dele também. Pare para pensar. A mesa, ela coloca as pessoas todas com o olhar no mesmo nível. Ela fortalece, porque quando as pessoas não sabem mexer, sabe a pessoa que não tem um hábito, quando vê uma mesa muito arrumada, não sabe por onde começar? É insegurança. Então, a pessoa, quando ela tem esse costume, sim, desde pequena, cresce uma pessoa segura. Porque ela já começa a pilotar desde pequeno uma mesa. Parece frescura, eu sempre uso esse termo, parece frescura, mas pra gente aqui não é frescura. Te fortalece, conforme nós ouvimos agora, aqui, que com essa live no início, me surpreendeu meu filho entrar e ele relatar, pela própria, verbalizar isso dele mesmo, né, que ele tem memórias de quando era pequeno, à mesa, né, com o pai dele, comigo, e muitos anos com a minha mãe, que conviveu conosco também. Então, a gente cria filhos fortes. E aí, enquanto você não tem esse conhecimento, você não sabe, né? E aí, quando a gente não conhece aquilo, muitas pessoas têm o hábito de chamar, de rotular alguma coisa. E toda vez que a pessoa rotula alguma coisa, ela não alcança aquilo, né? Ela está jogando fora algo que ela não conhece, é uma pena. Então, essa é a parte física da mesa, basicamente falando. Vamos entrar agora na parte espiritual, sim, né? Porque a mesa é uma ordenança. Eu já expliquei para vocês que a mesa, ela é uma ordenança. Deus pede a Moisés que crie a mesa. E a mesa, se a gente parar para pensar, ela tem, desde a criação dela, as medidas bem próximas da mesa que a gente tem hoje. Então, pediu que criasse a mesa, que a mesa fosse feita com os utensílios todos, né, com todos os adornos. Essa palavra adorno também está na palavra. E aí a parte espiritual falando de uma maneira física. Mas tem a nossa parte espiritual. Quem não quer ter uma família. Não existe família perfeita, gente, mas a nossa parte é buscar com que a nossa família seja pelo menos feliz. Seja uma família harmônica. Porque quando você fecha a sua porta, a sua casa é o seu reino. Então você precisa colocar para fora do armário o que tem de melhor, não para visita, mas para a sua família. Então, essa é a parte espiritual. Uma criança que ela cresce sem o hábito da mesa, ela não sabe o que é honra, ela não sabe o que é ser forte, ela não reconhece quem que assim, a quem que ela vai obedecer, que ela é criada muito solta, com tanta liberdade, pode comer em qualquer lugar, a qualquer hora, ela não assim, como que ela vai trabalhar até numa grande empresa se ela não aprendeu as regras em casa? Porque uma pessoa que sabe obedecer, que sabe trilhar regras, cumprir a sua jornada desde pequena, ela fica preparada para o mundo. Eu sempre falo para vocês sobre aquele documentário The Crown. Príncipes, eles crescem ali desde pequenos, sabendo já que estão se preparando para algo maior. Por que só o príncipe se prepara para algo maior? Você, seus filhos nasceram para algo maior. Então, que a gente saiba se preparar para algo maior, que o mundo aqui fora não nos permita, sabe, nos
nivelar pela média. Você não nasceu para ser mediano. Você foi feito para coisas grandes. Simples assim. Então, olha, falamos aqui da mesa na esfera física, falamos na mesa aqui na esfera espiritual e vamos falar na mesa na esfera mental. Então, você quando tem a sua mentalidade, né, o seu mindset, o que é mentalidade? É renovação da mente. Enquanto a pessoa não renovar a mente, ela vai ficar nessa corrida dos ratos, viver como todo mundo vive. Você não foi feito para viver da mesma maneira. Eu sempre falo, gente, eu não sei tudo, mas busco todo dia me conhecer, porque o autoconhecimento liberta. Então, renovar a mente é você não se conformar com o que você está vendo. A gente não nasceu para coisas pequenas, não fomos feitos para coisas pequenas, de verdade. Então, quando você renova a mente, quando você se posiciona, uma mesa ela precisa ser feita de maneira intencional, sim. Então, tudo que você vai fazer na sua vida precisa ser com intencionalidade. E eu ensino, né, para as alunas as mesas apropriadas. Então, assim, não é sempre que você vai fazer sempre a mesma mesa. Então, tem uma intenção. Se tem um filho seu passando por algum desafio, você faça aquela mesa com a intenção, não se conformando com o que está acontecendo naquele momento. Então, a renovação da mente ela vai te preparar para você fazer uma mesa com intenção, com desafio com o seu companheiro, a mesa intencional, com desafio para vocês galgarem algo maior, com desafio, então uma mesa intencional. Isso você só vai entender isso quando você renovar sua mente, entender o que é essa parte do mental. Então eu gosto muito de trabalhar as três esferas da mesa, que é o físico, o espiritual e o mental. Tem alguma pergunta aqui, gente? Podem fazer as perguntas aí. Então, olha, nós respondemos aqui algumas perguntas hoje. Falamos aqui sobre as esferas da mesa e falando aqui sobre voltando a falar aqui sobre esse filme, né, essa série que está passando no Netflix, eu quero que vocês entendam. E teve aqui o depoimento do meu filho. O que você está esperando para começar a usar a sua mesa? O que você está esperando para mudar, sabe, o seu dia a dia? Eu sempre falo, gente, o que tem na sua mesa, na sua casa, o que está em cima dela é o que tem, é o que você está deixando te dominar. É o que você está dando mais importância. Então, falta de tempo não é desculpa. Porque, por exemplo, meus filhos, quando eram pequenos, eu tinha tanto hábito da mesa, é um estilo de vida, que à noite eu já deixava a mesa arrumada para o café da manhã. Já deixava as xícaras, tudo arrumadinho, né? A canequinha deles, porque era Nescau, aquela coisa. A mesa toda arrumada. Porque quando eu acordava, já tinha a cafeteira com café, com a água, só ligava, era a torradeira para fazer o pão, era o estilo da época, né? Hoje é outra vibe. Mas tudo arrumado. Ninguém saía sem tomar o café junto à mesa. Então, gente, a gente que é mulher, a gente é muito criativa. Você só não tem um estilo de vida novo se você não quiser, entendeu? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o que eu coloquei aqui pra gente hoje. Toda vez que a gente senta, eu falo um pouquinho. Então, hoje eu trouxe aqui um pouquinho de um mise en place. E como eu falei ultimamente sobre o talher de peixe, eu trouxe o talher de peixe hoje. Então a mesa ela é uma comunicação. E quando você entende, faz essa leitura, gente, é maravilhoso. Aqui hoje nós temos. Então, os talheres a gente começa essa leitura de fora para dentro, né? De fora para dentro. E tudo que está do teu lado direito é o lado feminino. E tudo que está do teu lado esquerdo é o lado masculino. Então, a gente fala sobre masculino e feminino na mesa também nas três esferas. Porque se você não ensinar para os teus filhos o que é masculino e feminino desde pequeno em casa, ele vai aprender lá na rua. E você acha bom isso? Gente, aqui não estou aqui para julgar ninguém de verdade. Eu estou falando para vocês a minha experiência, sabe? O que eu aprendi e o que eu ensinei para os meus filhos e o que está dando certo. Então, masculino e feminino nas três esferas.
no físico, no espiritual e no mental também. Então, de fora para dentro é o que começa aqui. Então, lado direito a faca e o garfo. Hoje nós temos. Então, a entrada hoje vai ser uma salada, porque nós temos um prato menor. Então, vai ser servido primeiro a salada. E como a gente está falando aqui da mesa clássica, naturalmente a salada já vai estar aqui. Gente, a mesa clássica é maravilhosa porque a comunicação entre as pessoas ela aumenta. Então a gente está aqui naquela mesa de Natal, vamos aqui começar a viajar, naquela mesa de Natal onde você consegue conciliar a sua amizade com a sua família durante o ano todo. Não precisa ser fisicamente, né? Mas você pode contato, você pode inclusive fazer numa ligação de vídeo para jantar. Pode fazer uma ligação no Zoom com alguém da sua família que mora em outro estado. Vamos almoçar hoje? Liga ali no Zoom ou no vídeo, a pessoa jantando de um lado e você jantando aqui. O que você está comendo aí, fulano? A gente aqui está jantando isso hoje, ou almoçando. Então não tem desculpa quando você é criativo. E quando você quer e quando você é intencional, tudo dá certo. Então, essa entrada hoje é uma salada. Então, vamos que a gente aqui já pedir aqui a travessa da salada. Passa para mim a travessa. Você está pedindo, por favor. Você está interagindo. Isso vai te servir lá fora também. Serviu a salada, terminou a salada. Quando a gente termina, olha a faca aqui do lado direito. Nós temos 3 opções. E o garfo. A faca sempre com corte para dentro. E aí você pode colocar, ó, 3,15, 3,20 ou 6,5. Eu gosto aqui, porque se alguém vai levantar e vai levar para você, vai facilitar, ó, a retirada. Mas se vai ser em casa mesmo, alguém vai retirar e tá tudo bem. Retirei aqui a salada. Então, o próximo prato qual é? É o peixe. Então, o prato principal hoje é peixe. E aqui, olha, a faca do peixe e o talher. A faca sempre do lado direito e o corte sempre do lado direito, gente, olha. O peixe. Ele não tem serrinha porque o peixe geralmente é muito molinho. Separou a carne, você pode comer com a sua mão esquerda ou você troca os talheres e come com a mão direita. E lembrando, gente, faca não é pá, tá? É só para apoiar e para cortar. Ela vai te servir de apoio, terminou, a mesma coisa. Para aqui, coloca do lado direito e para apoiar também, gente, eu sempre ajudo isso. Você vai conversar alguma coisa, vai limpar, vai usar o guardanapo, apoia os talheres aqui, porque tem alguns lugares que não dá para você apoiar no prato. Apoia aqui, conversa, toma lá o seu líquido, né, a bebida que tiver para tomar, utiliza o guardanapo sem medo de ser feliz. E terminou, apoiou o garfo, terminou a refeição, faquinha para dentro, corte para dentro e o garfo embaixo da faca, do lado direito. E esse prato sai. E temos sobremesa hoje, olha. Como que é bom pilotar a mesa? Porque se você sabe que o lado direito é o feminino, a colher ela vai vir aqui, ó, nessa arrumação. Se tivéssemos um bolo, alguma coisa, algum garfinho menor, ela viria aqui assim, ó. Então, colher e garfo. Viu como é que é bom? Vocês precisam ensinar para os filhos de vocês, direito, esquerdo, feminino, masculino. Então a criança já começa a utilizar os cérebros com mais uma informação, com mais um dado. E aí, gente, falamos mais um pouquinho aqui sobre mise en place. E aos pouquinhos que a gente aprende, gente. Porque a gente aprende por repetição. Quanto mais a gente fala, mais a gente fica eficaz naquilo. Certo?